pessoal, aqui é o Fábio, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando aí os novos traders como se registrar na plataforma, a plataforma que eu opero, que é o LimpTrade, e também vou estar comentando sobre dois assuntos essenciais. O primeiro é sobre o gráfico, e especialmente o gráfico de velas, né, o gráfico de candlesticks, e também vamos falar um pouquinho sobre tendência, tá, que é outro assunto muito importante. Bom, primeiramente, então, aqui, se você estiver assistindo no YouTube, aqui embaixo, eu vou estar deixando o link da corretora, o link da plataforma. Quando você clicar no link, você vai ver essa página aqui, ok? E entrando nessa página, você pode estar entrando nesse botão do lado esquerdo superior e clicar em registro, ok? A partir daí, vai ter os campos para completar. Então você coloca o seu nome completo e eu recomendo que você preencha esses dados com os dados verdadeiros, ok? É muito importante porque depois você precisa estar validando questão de documentos e tudo mais. É bom que estejam os dados corretos, tá? Não esqueça que você está começando a operar, né, investir seu dinheiro, colocar seu dinheiro em uma empresa séria, uma empresa de confiança, como se fosse um banco qualquer, né, uma empresa normal. Então você precisa não está colocando outros nomes, apelidos, porque para evitar fraude também e tudo mais. Bom, eu já tenho registro na plataforma, mas vou estar preenchendo aqui para vocês, apenas para mostrar. Então aqui no caso no nome, eu vou estar colocando até meu nome aqui, Fábio Carelli, tá? O e-mail, eu vou estar colocando aqui, exemplo, né? Arroba, não sei, gmail.com, apenas um exemplo. E no questão do telefone, se você é do Brasil, senão você pode estar colocando o país que você tem o seu telefone. Não esqueça de colocar o código de área, São Paulo no caso é um 11, Rio de Janeiro 21 e assim por diante. E você coloca aí, né, o seu telefone. Apenas como exemplo, tá? E lembrando que esse telefone aqui, o pessoal às vezes vai estar te mandando verificação, então precisa estar também o seu número verdadeiro. Bom, e aqui você coloca a sua senha. O navegador sugere uma senha, mas a gente coloca aí uma senha qualquer aí, claro, lembrando a segurança também para evitar fraudes e tudo mais. E aqui você escolhe a moeda que você vai investir, tá? A moeda da sua conta. Eu vou estar colocando aqui o dólar, você pode estar colocando o euro, né? Outra opção que aparece aí para você. E aqui, se você é maior de idade e concorda com os termos, apenas flag aqui, deixa flegado. Se você tem alguma dúvida, clique nos termos e condições, será aberto um novo site, você pode estar lendo os termos e entendendo melhor aí sobre a empresa. Bom, a partir daí basta clicar em registre-se, ou você pode também estar entrando com o Facebook, com a sua conta do Google já, se você já tem. Então, a partir do momento que você registra, você já vai estar apto e já vai estar sendo redirecionado à conta, à plataforma de negociação, que seria essa aqui, ok? Bom, vamos lá. Você que já registrou então, já está tudo certinho. Vamos falar um pouco sobre o gráfico, né? Quando você entra, a plataforma provavelmente aparece aí no modo claro. Tem um modo escuro também. Isso aqui é apenas para estética, né? E tem gente que prefere a questão de cansar a visão, a vista e tudo mais. Bom, basicamente tem o gráfico de linhas, né? Ou o gráfico de áreas, porque ele forma uma área. Você pode estar calculando em relação à área que ele forma. Ou o gráfico de linhas, porque ele apenas é mostrado em uma linha. E aqui o preço vai subindo ou descendo conforme a alteração, né? De cada segundo. Então, se ele não tem alteração, ele vai andar na horizontal, senão ele vai subindo e descendo. Esse tempo aqui que você vê, ele é apenas um tempo do que o gráfico mostra. Por exemplo, aqui está 5 minutos. Ou seja, ele vai mostrar um preço dos últimos 5 minutos. Agora são 6 e 12, então ele está mostrando desde as 6 e 9, né? Desde as 6 e 8. Então, nos últimos 5 minutos. Então você pode alterar aí para 10. Então você vai tirar um pouco o zoom. Se você quiser deixar uma hora, você vai deixar então uma análise do preço da última uma hora. E assim por diante. Mas o mais importante, que é também o motivo que eu venho gravar esse vídeo, é a gente falar um pouco sobre o gráfico de candlesticks, que é o gráfico de velas japonesas, tá? Como funcionam as velas, tá? Bom, primeiramente, a vela tem o time frame, que é o tempo de duração da vela, tá? As velas são totalmente iguais, o tempo de duração de cada uma, e esse tempo, a gente vê ele aqui, ou seja, no momento, cada vela, o gráfico mostra velas de 15 segundos, ou seja, a cada 15 segundos é criada uma vela nova. Aqui, no mouse, é o tempo que falta para acabar, ó, deu 0, começou 15 de novo, ou seja, criou uma nova vela. Aqui a gente pode estar alterando um minuto, né, que é o padrão aí que eu uso, ou seja, cada vela tem a duração de 1 minuto. Se alterar para 5, cada vela tem a duração de 5 minutos, ou seja, você vê o que o preço fez durante esse tempo, durante 5 minutos, tá? Eu particularmente prefiro, e as estratégias que eu venho utilizando, o tempo é de 1 minuto, eu até prefiro, porque quando você fala
histórico dos últimos 10 minutos, você já sabe que é as últimas 10 velas, né? Então é bem mais fácil. Mas claro, cada um opera do seu jeito, com as suas características, com a sua configuração. Como você sentir mais à vontade, ok? Bom, vamos falar um pouco de como funcionam as velas, o que são as velas, em relação a valores, cores. Eu vou colocar aqui mais para trás, para ele não ficar alterando o gráfico aqui, porque ele não fica movimentando. Vou dar um zoom aqui. Vamos falar dessas duas velas, ok? Primeiramente, a vela vermelha. O que são as velas vermelhas? É uma vela que o preço caiu, né? O preço caiu no tempo, vamos falar sempre de 1 minuto, ok? Que cada vela tem a duração de 1 minuto. Então, a vela vermelha é porque o preço caiu nesse 1 minuto. E a vela verde porque o preço subiu. Quando a vela é vermelha, como essa aqui, vamos pegar essa vela como exemplo, tá? Primeiramente, a parte grossa da vela, né, que é o corpo da vela, o que ele seria? Ele seria onde o preço iniciou e o preço finalizou. Ou seja, com a vela vermelha, ela começa de cima para baixo, que o preço caiu. Ou seja, aqui é o preço inicial dela. Tá? A gente pode ver até aqui do lado, aqui, ó, onde o mouse vai passar, aqui é o preço inicial dela. Ó, por a linha exatamente no começo dela, 0,97115 é o preço inicial de abertura. E aqui ela caiu, e quando a vela acabou, esse 1 minuto, ela fechou nesse preço aqui, ó. E a gente pode ver aqui desse lado aqui, 0,97061, ok? Onde estava aqui, onde está o mouse. Não, essa linha branca é o preço atual, tá? Que está lá na frente. Esquece essa linha branca no momento. E assim por diante. Essa outra vela começou aqui e o preço de fechamento foi aqui. Começou aqui, preço de fechamento aqui, ou seja, é o corpo da vela, é abertura e fechamento. A verde é a mesma coisa, abertura embaixo, fechamento em cima, é o oposto. Por quê? Porque ela é positiva, o preço subiu, certo? Então, outro detalhe, o que são esses risquinhos aqui para cima, às vezes para baixo de cada vela, aqui também. Bom, isso seria a sombra da vela, né, como algumas pessoas falam, ou alguns aí no Brasil também falam pavio, né? O que isso seria? Isso é até onde o preço chegou, tanto para cima ou para baixo, mas ele não acabou finalizando. Por exemplo, nessa vela aqui, o preço começou aqui, certo? Começou a 0,97115 e terminou aqui, 0,97766. Mas, antes dele fechar, ele subiu e caiu, né? Ou no começo desse 1 minuto, no meio, durante esse 1 minuto ele teve essa movimentação. E aqui foi o preço mais alto que ele chegou. Isso é muito importante para a análise. Então, ó, o preço mais alto que ele chegou foi a 0,97211. Só que ele acabou finalizando um valor um pouco mais baixo. E se ele for para baixo, como nessa vela, é o preço que ela acabou, que o preço caiu até, né? Porque aqui ela deve ter ficado vermelha, porque ele começou aqui, caiu, só que ele subiu de novo. Então, essa é a movimentação durante esse tempo, né? Bom, pessoal, basicamente as velas são essas. O que é mais importante aí para vocês, então, é o corpo da vela, que é a parte grossa, que é onde o preço começa e termina. No caso da vermelha, é o oposto, começa em cima e termina embaixo. E o pavio, né, a sombra, é onde o preço chegou durante esse tempo. Ou para cima ou para baixo, o preço mais alto da vela ou o preço mais baixo da vela. Certo? Ok, clicando aqui a gente volta para o preço inicial, o preço atual. Então, apenas como finalizando esse exemplo, a última vela foi uma vela vermelha, o preço começou aqui e finalizou mais baixo, só que o preço chegou a estar bem alto nesse momento, mas ele caiu, ok? Bom, após falar então sobre as velas, vamos falar um pouco de tendência também, que é muito importante, tá? O que é tendência? Tendência é um movimento contínuo, né, por um certo período de tempo, tá? Uma tendência de alta, o preço estava em alta durante um certo período de tempo, ou o preço estava em baixa, é uma tendência de alta ou tendência de baixo. E uma dica que eu dou para vocês, uma regra básica aí, para quem principalmente está começando, para quem está, né, intermediário, sempre, ou quase sempre no caso, sempre siga a tendência, tá? Seja amigo da tendência, tá? Então, assim, vá a favor da tendência. Isso para quem está começando, isso vai ajudar muito e você vai ter mais resultado, mais sucesso. Agora o pessoal fala, mas eu não sei, a tendência está caindo, a tendência está para cima ou está para baixo? É só eu ver a cor? Não. Então, é um jeito bem fácil de vocês entenderem a tendência, como que é. Clicando aqui no indicadores, a gente vai colocar um indicador SMA. O que é o indicador SMA? É a Simple Move Average, né? Que ele é a média das últimas do tempo que você seleciona. Aqui, quando você coloca ele, você pode estar deletando ele ou editando. Né? Editando aqui no lápis, você vai ver que ele começa no período 10. Por quê? Ele faz a média das últimas 10 velas, dos últimos 10 minutos, tendo que cada vela é 1 minuto. Então a gente vai colocar 20, ok? Ou seja, ele vai ter uma média das últimas 20 velas, dos últimos 20 minutos. Aqui eu vou alterar a cor para ficar diferente das cores aqui do laranja e do verde, tá? Do vermelho e do verde. Bom, então o que acontece? Isso é bem fácil para o pessoal estar entendendo aí.
Se as velas estão para baixo dessa linha de tendência, é que a tendência é uma tendência para baixo, uma tendência de queda. Se as velas estão para cima, como esse caso aqui, é uma tendência de alta, certo? Vamos estar mostrando mais para vocês. Então aqui temos tendência de alta, tendência de baixa, tá? Vamos sempre a favor da tendência, lembrando, aqui é uma tendência de alta, tá? Vamos ver se a gente pega um outro momento aqui, ó, essa aqui é uma tendência de alta grande, uma tendência longa, e claro, ele tem um momento que ele vai estar sempre, né, a volatilidade, que seria exatamente quando a tendência vai tendo uma volatilidade, né, que ela muda, ela vai para cima, para baixo, o preço vai estar bem volátil. Vou dar um exemplo para vocês aqui, eu vou selecionar um ativo, no botão mais, eu vou selecionar um ativo, por exemplo, o Facebook, tá? Por que eu selecionei o Facebook? O Facebook, ele é um ativo que ele fecha em determinado horário, né? Então aqui ele está numa tendência de alta, como vocês podem ver, mas aqui, antes dele abrir, você olha, antes dele abrir, ó, ele estava parado, então ele não tem tendência, a linha fica parada porque é a média. A gente vem para outro ativo aqui, o dólar americano com o franco suíço, a gente pega momentos também que ele não tem tendência. Vamos pegar um ativo um pouco mais calmo aqui, um ativo que não é tão comum. Vamos pegar aqui o dólar. Ok, vamos pegar o dólar canadense com iene, tá? Aqui, esse ativo é interessante. Se a gente pegar esse momento aqui, ó, é o momento que você vê que não tem tendência, tá vendo? Essa linha, ela anda totalmente na horizontal. Então, assim, o pessoal fala que lateraliza, né? Porque anda lateral, anda de forma horizontal. Ou seja, isso aqui não tem tendência. Não é um momento bom para operar, porque ele não tem sinal. Você vai subir, descer. Aqui ele já começa uma tendência de alta, ó, por muito tempo, desde a 1h11, continuou alto até 1h30, né? Como você pode ver o horário aqui embaixo. Então ele ficou 20 minutos numa tendência de alta, certo? Bom, então para finalizar esse vídeo, espero, claro, que você tenha gostado. Vou voltar aqui para um ativo que está pagando 90%, vou voltar lá para o preço atual e vamos fazer uma entrada aí de 3 minutos, apenas para dar uma simulada, como a tendência está em baixa. Vamos ver se a gente escolhe um outro ativo aqui, ó, que está interessante, uma tendência de alta. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar essa vela acabar, eu vou dar uma entrada e a gente acompanha aí. E pessoal, obrigado por assistir. Deixe no comentário se você quer algum assunto para eu estar gravando um vídeo, se você quer estar debatendo alguma dúvida. A gente pode estar conversando aí sobre vários assuntos, sobre trading, sobre estilo de vida, sobre a plataforma. Ó, aqui eu vou fazer uma entrada para cima que eu vou confirmar que esse valor vai continuar subindo por causa da tendência, tá? Claro que a gente fez uma entrada de 3 minutos, então a gente vai prever para daqui 3 minutos. Eu poderia muito bem estar fazendo uma entrada também para daqui 1 minuto, né? Então pode estar fazendo uma entrada que o preço vai estar subindo ou descendo daqui 1 minuto, tá? Pessoal, obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, é importante para nós também. Deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos aí. E claro, se inscreva no canal que eu vou estar sempre postando mais vídeos e falando sobre dicas